que você tem na sua cidade para tentar implantar. Isso é fundamental. Bem, e os dois últimos conceitos ligados à inteligência interpessoal, é toda vez que você coloca os seus educandos para trabalhar em trios, em duplas, em quartetos, em quintetos, né? E a inteligência intrapessoal. Aí vem uma pergunta: você só conversa com o seu educando no momento em que ele apresenta um problema? Ou você conversa com ele no sentido de entender ou fazer com que ele verbalize seus sentimentos, as suas necessidades? Não é? Quem é que já fez um teatro no núcleo? Oi? Sérgio jogos teatrais, claro. Quem é que já organizou? Fundamental para que a criança expresse, né, toda a sua capacidade, não só corporal, né, de representar, mas também de comunicar-se. Bem, essa é a proposta do Balbino. Então ele fala dessas 8 inteligências. E tem um livro muito bacana. Esse livro eu sugiro que vocês deem uma olhada nele, comprem, tentem investigar, que é o livro Pedagogia do Esporte, Contexto e Perspectivas, que é do Paes com o Balbino. Então esses dois autores, eles reúnem os conceitos que eles foram desenvolvendo nos seus estudos e trazem, além desses conceitos, uma série de temáticas que podem ajudar vocês lá no dia a dia de trabalho no núcleo. Observem que eu estou falando só da vara de pescar, entende? Eu não vou dar o peixe na boca. Porque quando você aprende a pescar, quando você aprende aonde está a informação, você mesmo constrói essa realidade lá no dia a dia seu de trabalho. Então esse é um bom livro, um livro que foi lançado em 2005, está com 7 anos, que já está na literatura, mas que tem ajudado muito. Tranquilo aí essas duas perspectivas? Beleza? Alguma dúvida, alguma pergunta? Não? Então vamos caminhar um pouquinho. Eu vou falar agora do Alcides Scaglia, que é uma perspectiva. Ele fez a tese dele de doutorado no futebol. O Alcides é um crítico ferrenho ao futebol, a forma como o futebol é trabalhado no Brasil. E aí ele, no doutoramento dele, ele estudou um pouco essa questão lúdica do esporte, né, do futebol, dos jogos, das brincadeiras. E ele apresenta um olhar crítico sobre a formação do cidadão a partir do esporte. E por que ele foi estudar no futebol? Porque a maioria das crianças, quando você chegou no núcleo, o que eles querem jogar? Futebol. Futsal lá, né? Ou seja, um jogo pedálico, né? E eu sei que vocês enfrentam muitos problemas quando vocês propõem outras atividades, e elas, não é possível. Não é isso? Então o Alcides foi estudar um pouco essa questão, né? E ele entende que o educador tem que ser uma pessoa comprometida com os valores humanísticos. O que significa isso? Nós temos que entender, nós estamos ali formando uma nova geração de futuros brasileiros. Por isso que eu falo que o papel de vocês é muito mais importante do que o meu. Mas muito mais importante do que o meu. Porque vocês mudam a realidade lá, eu não. Eu faço vocês caminharem em uma determinada direção, mas vocês lá, vocês mudam a realidade das pessoas. Vocês lá, vocês tiram um menino de uma situação de criminalidade ou de drogas, como o professor Franco comentou, e trazem ele com uma nova perspectiva de vida. Vocês lá têm essa capacidade. O Estado ali não tem. Eu aqui não tenho. Só vocês. E aí é que o Alcides chama os educadores para essa responsabilidade. Educar pelo esporte, através do esporte, é um desafio grande que exige troca entre o educador e o educando. Então é importante ouvir o aluno. É importante tentar buscar na comunidade respostas do porquê que aquele comportamento do educando modificou. Quando a gente faz isso, a gente está dando a nossa contribuição, a gente está cumprindo o nosso papel social. Bem, então, ele tem 3 pilares também que auxiliam muito nesse processo. O primeiro é o seguinte: ele pensa que os conteúdos, independente do que você vai dar aqui, se é futsal, basquete, se é um mini-jogo, se é uma queimada, se é um rouba-bandeira, o que for, ele tem princípios técnicos, táticos, físicos e regras a serem seguidas. Mas ele também tem aspectos éticos, sociais, morais. E que muitas vezes o educador, ele se prende somente a esse bloco aqui e esquece desse outro. É aquela situação que o menino lá vem, dá um pontapé no outro por trás e você
finge que não viu, porque é mais cômodo. É que o outro menino lá perde o jogo lá e vai entrar uma nova equipe, joga o colete no chão e você finge que não viu, vai lá e pega o colete. É mais cômodo. O difícil é educar. Educar envolve, peraí, vem cá. Por que você jogou o colete? Ah, porque eu perdi, estou de cabeça quente. Mas você acha isso correto? Isso é o mais difícil. Então o Alcides, ele chama nós educadores, né, para essa perspectiva de pensar isso daqui no dia a dia e a partir daí ensinar dentro de uma abordagem interacionista, ou seja, que a troca entre professor e aluno, ou entre educador e educando. E para que ensinar? Né? Aí ele chama para um ponto que os outros dois autores ainda não tocaram e que talvez encaixe perfeitamente na realidade do programa, que é assim: quais são as características dos seus educandos? Você tem isso com clareza? Se eu perguntar assim, se eu apontar aqui para alguém e falar assim, bem, me fala a característica da turma, você trabalha com a turma 1, qual é a característica dessa turma que você dá aula na sua cidade? Você tem isso com clareza? Para você? Você consegue enxergar cada rostinho? Você consegue identificar a necessidade de cada um daqueles garotos que está ali com você no núcleo? Se você tem isso, você é um bom educador. Se você não consegue fazer essa leitura, pode ser que você está deixando a desejar no processo de formação dessas pessoas. Então é fundamental que vocês tenham clareza sobre isso, vocês pensem sobre isso. Você conhece o seu núcleo? Você conhece a realidade da comunidade aonde você trabalha? Se você sabe disso, você tem uma perspectiva muito grande de intervir com uma maior qualidade. Bem, isso daqui é um site bacana, eu trouxe para vocês. Depois vocês pegam o endereço, está aqui embaixo, cortou um pouquinho. Mas se vocês jogarem lá no Laboratório de Estudos em Pedagogia do Esporte, ou jogar o nome do autor, Alcides Scaglia, vocês vão ver muitos projetos dentro da área que vocês trabalham. Né? Então tem lá, ele está fazendo uma pesquisa agora sobre o conteúdo esportivo em projetos socioeducativos, indicadores de impacto do programa de segundo tempo. Ah, mas eu não trabalho no segundo tempo. Ok, mas muito do que vocês vão ver lá talvez transfira para a realidade que vocês estão precisando. Né? Tem muita informação bacana, muito texto legal para vocês se capacitarem e também para vocês levarem para os alunos. Ele também tem publicado alguns artigos científicos, né? Artigos que vocês, pelo Google, vocês conseguem baixar. Esse daqui é um deles, um artigo agora publicado em 2009 na revista Motriz, que fala sobre o ensino dos esportes coletivos, né? Uma metodologia pautada na família dos jogos, ele trabalha muito essa questão dos jogos, e ele chama o professor para essa discussão da compreensão dos aspectos lógicos e organizacionais dos esportes. Né? Porque tem muita gente que ao ensinar não sabe o que está ensinando. Isso é uma coisa também que me incomodava demais quando eu estava na secretaria. Eu chegava dentro de uma quadra e falava assim, esse cara está dando uma aula de basquete, tá? Ou está dando uma aula de futsal, ou está fazendo uma atividade. Eu perguntava assim para ele, qual capacidade coordenativa está sendo trabalhada aí? Então, como você faz algo, você não sabe para que serve? É a mesma coisa de ser no médico. Chegava e falava, doutor, estou com um problema assim, assim, assado. Ele fala assim, toma esse remédio. Mas esse remédio me cura? Esse remédio vai me ajudar a resolver meu problema? Não sei, toma ele. Poxa, precisamos ter compromisso com essa questão do conteúdo, com o que a gente ensina, da forma como a gente corrige. Ah, mas eu não domino tudo. Não tem problema. É só investir, ler. Só buscar essa informação, só trocar experiência. Mas a gente precisa de ter isso claro, né? Que o jogo é uma ferramenta pedagógica na formação. Que eu uso uma frase que é o seguinte, se você não sabe para onde você quer ir, qualquer caminho que você pegar está certo. Se você não sabe o que você quer desenvolver na criança, qualquer exercício que você der, é isso mesmo. É tempo livre, é recreação, não é educação. Existe uma diferença entre recreação e educação. Então, às vezes, eu dentro da universidade, dentro da UFMG, eu faço os alunos refletirem um pouco sobre essas questões, sabe? Eu falo assim, você é um educador físico ou você é um recreador físico? Porque se você é um educador físico, parte do pressuposto, você tem algo para ensinar e a criança tem algo para aprender. Agora, se você é um recreador físico, qualquer coisa que você faz é isso mesmo.
estamos ali para passar o tempo. Essas questões são fundamentais. Eu estou tocando nessas feridas porque, para o crescimento do programa, para o crescimento de vocês enquanto profissionais, para a qualidade das aulas lá no dia a dia, são reflexões que a gente precisa de fazer e que vocês precisam de estar buscando essas respostas. Ninguém tem todas as respostas, mas nós precisamos estar buscando isso. Bem, quanto tempo aí, ok? Tranquilo aí nesse cargo? Vamos passar para o Freire, João Batista Freire. João Batista Freire agora está aposentado, ele está trabalhando na caravana da cidadania, não sei se vocês já devem ter visto alguma vez na ESPN Brasil, tem aquela caravana da cidadania, ele é um dos grandes mentores de parte desse processo. Ele tem uma proposta pedagógica onde o ser humano está focado como principal agente da construção pedagógica, e ele se encaixa exatamente nessa realidade que nós vivemos dentro do programa Minas Olímpicas Geração Esporte, que é o quê? Nós temos que pensar que ali não está uma criança para fazer atividade física. Ali está uma criança que está passando por um processo de construção e que no futuro vai ser um cidadão brasileiro. Então, o motivo de ter selecionado essa proposta pedagógica foi nesse sentido. E o João Batista ele fala o seguinte, que ensinar o esporte é um direito humano que a criança tem. Né? Então, muitas vezes a gente não para pensar sobre isso. Muitas vezes a visão nossa no país é um pouco deturbada em relação a algumas coisas. Se eu perguntasse para vocês, nadar é o quê? O que é nadar? Hein? Quê? Oi? Deslocar em meio aquático. Mas o que mais? Pode ser um esporte? Mas antes de ser um esporte é o quê? Mas antes de ser um exercício físico é o quê? Hein? Pode ser antes de ser uma atividade de lazer é o quê? É um ato de sobrevivência. Porque a pessoa que não sabe se comportar no meio líquido, ela morre. Então a gente pode pensar a natação por diferentes perspectivas. Eu posso olhar para o processo de ensinar uma criança a nadar e falar assim, bem, peraí, eu estou ensinando essa criança a nadar para ela aprender o crawl, os 4 estilos, seja lá o que for. Mas eu posso pensar assim, poxa, eu estou ensinando essa criança, porque se amanhã ela precisar de sobreviver na enchente, ela sabe sair dali. Mas são visões culturais. Então, se você chegar na Holanda e perguntar o que é o ato de estar dentro da água, eles vão falar assim, é um ato de sobrevivência. Que é um país que tem grande parte das suas terras alagadas. Aqui no Brasil a gente não vive muito isso, depende, né? Mas eu estou falando isso e levei, por exemplo, da natação meio radical para falar assim para vocês. Será que uma criança não tem o direito de aprender corretamente ou se coordenar para a vida? Tem. E aí ela tem uma grande possibilidade dentro do quê? Dentro do programa. Se ela já tem as aulas de educação física e ela participa do programa, ela tem a oportunidade de quê? De melhorar suas habilidades motoras. Não só motoras, cognitivas, sociais, emocionais. E a gente muitas vezes não parte por esse princípio, que é um direito dela. Quantos aqui não sabem jogar basquete porque lá atrás alguém não ensinou? Quantos aqui tem problema de lateralidade porque lá atrás ninguém trabalhou? Então, pensar um pouco nessa perspectiva, que é o que o João Batista Freire faz vocês refletirem. Então, o João Batista tem uns pilares muito interessantes que eu queria compartilhar com vocês. O primeiro é o seguinte, ele fala que não basta ensinar, é preciso ensinar bem. Nós já passamos dessa fase de ensinar, nós precisamos ensinar bem agora. Né? Ele também fala que é fundamental que o professor oportunize ao educando uma aula de qualidade e excelência. Então, assim, não dá para conviver com fila, tá vendo? Se tem material sobrando. Não dá para conviver com fila. Nós temos que conviver com uma outra realidade. Nós temos que conviver fazendo com que essas crianças aqui tenham o máximo possível de oportunidade motora lá no dia a dia de trabalho deles. Lá no dia das atividades deles. Bem, ele também fala que é preciso ensinar mais do que o esporte a todos.
Então, por exemplo, quando um grupo organiza uma caminhada ecológica, né, um núcleo organiza uma caminhada ecológica, ele está fazendo algo mais do que pensar na atividade somente esportiva. E muitas vezes esse passeio aqui ele vai marcar muito mais a vida desse educando do que um ano dele dentro do núcleo. Pensar nessas perspectivas é fundamental. E que, ao educar essas crianças, nós ensinemos a elas a gostarem do esporte. Por quê? Porque elas vão carregar isso durante toda a vida. E fatalmente elas vão chegar na idade, na velhice, sendo idosos ativos fisicamente. E vão contaminar as pessoas próximas. Quantas pessoas ali, que às vezes estão no núcleo, a criança ali por estar fazendo parte do núcleo, a família não começou a fazer atividade esportiva, ou não começou a ter um outro olhar sobre a atividade física. Então, essa é uma responsabilidade que o Freire chama para essa situação. Esse é um outro site muito bacana também, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que traz informações sobre projetos sociais, sobre iniciação esportiva. Eu fiz uma busca lá agora recentemente, tem mais de 16.110 referências só sobre projetos sociais, só sobre iniciação esportiva. Eu nunca dei uma aula de esportes de raquete. Como que eu dou uma aula de esportes de raquete? Eu não sei dar aula de peteca, de iniciação da peteca. Como é que eu faço para fazer isso? Como é que eu ensino capoeira? Então tem muita informação lá que pode estar contribuindo para o dia a dia de vocês. O Garganta, eu coloquei aqui o Garganta como referencial, mas na verdade esses estudos sobre situações de problema no contexto dos jogos esportivos coletivos, que vai ser abordado pelo Israel na outra palestra, eles começaram em 1984, com Teodorescu e com Bayer em 94. Mas eu trouxe a referência do Garganta, porque o Garganta trabalha um pouco mais essas questões no dia a dia. Mas hoje em dia há uma linha de pensadores, o professor Franco também falou sobre isso, que trabalham sobre a perspectiva da iniciação esportiva universal, da escola da bola, né? Eu não vou entrar em detalhes sobre essa perspectiva pedagógica, porque ela vai ser discutida com vocês num outro encontro. Mas é importante a gente pensar que quando a criança joga, o jogar não é somente motor, ele também tem que ser um jogar o quê? Cognitivo, afetivo, social. É fundamental que a gente entenda isso. Bem, ele fala sobre essas fases de aprendizado. Eu tenho certeza que vocês vivenciam isso lá no núcleo, quando vocês trazem uma atividade nova para os meninos. Então ele divide em 4 fases. Ele fala o seguinte, que muitas vezes se apresenta uma atividade com a criança, no primeiro momento, você está ensinando uma brincadeira nova, ou um exercício novo, e ele denomina isso de jogo anárquico, né? A criança ela passa por um momento onde ela tem grande dificuldade de entender como que o jogo funciona. Então ele fala assim, quando o jogo é anárquico, é sinal que a criança ainda está se adaptando a essas questões. Você, enquanto educador, você tem que perceber isso. Você tem que perceber que aquela atividade que você está propondo, lembra lá do 1 contra 1, que eu falei, chama o número, 4 mais 4, 8, sai 8 de um lado, outro do 8, joga. Que pode ser que as crianças ali não estejam entendendo o jogo. Então elas passam por um momento anárquico. Depois elas passam por um momento de jogo centralizado, onde ela já compreende alguma coisa, mas ainda não consegue fazer de forma correta. Né? Então, se vocês pensarem na aula de vocês, vocês vão ver que isso o tempo inteiro acontece. Tem exercício que você propõe que encaixa ali na perspectiva anárquica, tem exercício que cai dentro de uma perspectiva de jogo descentralizado, e à medida que as crianças vão se familiarizando com aquelas atividades, elas vão entrando em outras fases, que é o que o Garganta chama de jogo estruturado. É quando ele começa a entender as demandas e as estratégias táticas. Então eu começo a entender que você está jogando eu e o Franco de preto contra o Léo, e nós temos que acertar aquela cortina ali, e eu estou com a bola aqui, e o Léo vem na minha direção, é melhor passar para o Franco, porque o Franco está melhor posicionado e vai acertar a cortina. Então, esse momento aqui é onde a criança começa a desenvolver a inteligência do jogo, para, logo em seguida, desenvolver o que a gente chama de jogo elaborado, ou seja, ela automatiza esse processo, e ao automatizar esse processo, ela tem uma mudança, que é a mudança gestual. Então agora, o Franco está com a bola, eu já aproximo do Franco para receber o passe. Então eu já começo a dar demonstrações motoras de como resolver aquela situação. No dia a dia lá dos núcleos, pedagogicamente, quando você propõe um exercício, você vai ver que ele se encaixa dentro dessas 4 perspectivas. Eles já entendem, já jogam queimada pelo jogo elaborado, quando você faz a queimada lá, já sabe? Ou ele ainda está lá na fase anárquica?
ou ele está nessas fases intermediárias, ou do jogo estruturado, ou do processo de descentralização. Bem, tem um artigo também muito interessante, vocês podem baixar ele pela internet, que trata um pouco